Oi, oi, meu querido e minha querida! Como vocês estão? Tudo bem? Bom, estamos de volta aqui mais uma vez pelos microfones da Rádio Vibe Mundial para trazer um pouquinho mais de informação, conhecimento e entendimento a respeito da sua saúde, certo? Então, é para isso que nós estamos aqui. Eu, Dr. Rogério Pavan, cirurgião dentista, biorreprogramador. Nós estamos aqui na intenção de trazer mais informação, mais conhecimento, mais entendimento a respeito da sua saúde. Qual a razão de nós estamos aqui apresentando o programa Odontologia da Nova Era, que integra medicina e odontologia? A razão é de que nós descobrimos há mais de 50 anos atrás, eu e os meus antecessores, né? Na verdade, os meus antecessores, e eu dando continuidade aqui, como o Dr. Ernesto Furlan, que foi também comunicador aqui da Rádio Vibe Mundial, descobrimos que a arcada dentária influencia em vários aspectos da nossa saúde e de uma maneira muito mais ampla do que éramos capazes de imaginar, né? Então, por esta razão, nós vimos a necessidade de trazer este conhecimento através de algum veículo. E um veículo que nós escolhemos foi aqui a Rádio Vibe Mundial, que com muito prazer, são quase 30 anos, se já não passou de 30 anos de comunicação aqui, através desses microfones, onde a gente procura passar para vocês a relação que existe entre a arcada e a sua saúde, de forma que você possa investir em você do jeito certo. Porque assim, tem coisas que você só pode tratar pela boca, sabia? Então, muitas vezes, por exemplo, um paciente que sofre de dores nas costas tem como causa alterações na arcada dentária. E aí você trata com o ortopedista, pode pegar um excelente ortopedista, e vai resolver parcialmente. É porque o ortopedista é ruim? Não, é porque não tratou a boca, não tratou a causa. Você tem às vezes dores de cabeça e você pensa que a dor é da cabeça, mas a dor está associada a alguma função da arcada, como por exemplo, alteração do fluxo respiratório, alteração na pressão dos dentes, e isso gera dor de cabeça. Então, se não tratar a boca, não resolve o problema. Então, o intuito é a gente identificar a causa. E é por isso que a gente está aqui fazendo esse programa nesse momento, para contar para vocês que existem muitas causas de problemas na sua saúde que estão associadas à sua boca. E hoje nós vamos trazer aqui um programa, um tema bem interessante, que parece não ter nenhuma relação, mas quando você observar, você vai falar assim, caramba, eu não tinha pensado desta forma. Aliás, teve um dia um quadro interessante, uma conversa interessante que eu tive com uma pessoa. Eu estava conversando com uma pessoa que não me conhecia, eu também não a conhecia, e começa a conversar, o que que você faz, aquela coisa toda, o que você faz? Me perguntou. Eu falei, eu sou dentista, trabalho assim, assim, assim. Aí expliquei um pouquinho mais, a pessoa falou, já sei, é um tratamento alternativo, não é? Eu falei, bom, na minha opinião, tratamento alternativo é você tratar inflamação com anti-inflamatório, tratar dores com analgésico. A pessoa parou e olhou assim, estranhou, né? Deu um choque para ela. Aí eu falei, sabe por quê? Porque quando você trata uma dor de cabeça com analgésico, uma inflamação com anti-inflamatório, você não está tratando a causa da dor ou a causa da inflamação. Você está tratando o sinal e o sintoma, entre aspas, a doença. E você não está tratando a causa. Aí a pessoa olhou para mim e falou, puxa vida, eu nunca tinha pensado desta forma. Né? Então veja, a razão de nós estarmos aqui hoje é justamente para poder explicar para vocês que tem muitos aspectos da sua saúde que começam pela sua arcada dentária, são causadas por alterações da sua arcada dentária e você não sabe. E o que eu quero fazer aqui é esclarecer este tema, esse tópico para você, de forma que você, na hora de escolher o caminho para se cuidar, você leve em consideração a análise da sua boca. Por isso que a gente sempre recomenda uma consulta de diagnóstico de biorreprogramação bucal. Aliás, você já fez? Você já fez alguma vez uma consulta de biorreprogramação bucal? Se você não fez, eu recomendo para você, assim, muito, muito mesmo. Por quê? Se você ainda não fez uma consulta de biorreprogramação bucal, eu posso afirmar para você que você ainda não sabe como o seu corpo funciona. Seja você médico, fisioterapeuta, seja você dentista, você ainda não sabe como o seu corpo funciona com essa relação, com relação à sua arcada. Vamos lá,
Todo mundo tem boca, né, gente? Todo mundo tem a boca, tem o equilíbrio da boca em relação ao corpo, então é muito importante a gente saber disso. Combinado? Perfeito, então. Vamos lá, olha só. Então hoje nós vamos falar de um tópico chamado de dificuldade para engravidar. Eu sei que eu tenho pacientes que falam assim para mim, lá vem o pavão falar que tem a ver com a boca também. E a gente está acostumado a ouvir isso. E essa é minha função, gente. Esse é o meu papel, mostrar para vocês qual é a relação que um problema que parece ser completamente distinto tem a ver com a boca. Então, no fim das contas, a gente cai quase sempre nos mesmos tópicos, tá? Então, vamos lá. De verdade, o mundo passa hoje por uma crise de fertilidade. As pessoas estão tendo... A taxa de fertilidade no mundo vem caindo, né? E são por vários fatores. Intoxicações por metais pesados, alimentação que não está muito boa, né? Está caindo a qualidade da nutrição, alto consumo de açúcar, alto consumo de carboidratos. Então, quem estuda essa área sabe do que eu estou falando. E então, o corpo acaba, de certa forma, manifestando vários sinais e sintomas, e uma dos sinais e sintomas é que assim, pense na natureza. A natureza, ela tem um programinha que vem desde quando nós éramos das cavernas, que é gerar os melhores descendentes possíveis. Se você for pesquisar essa área, você vai ficar até meio enojado, porque no passado a coisa era muito brusca, muito natural, muito assim, rude, né? Porque as tribos, eles queriam gerar melhores descendentes. Uma mulher fazia sexo com os homens mais fortes da tribo, porque vários no mesmo dia, porque assim ela achava que ia ter mais força na geração de um novo ser, né? Então, era um processo que se entendia na época. E sempre foi assim. Então, a natureza procura fazer uma seleção para gerar os melhores descendentes. Agora, imagine o corpo da mulher ou o corpo do homem, quando vai gerar uma nova vida. Se aquele corpo está com algum tipo de desequilíbrio, o natural é que a natureza não faça o processo da fecundação ou da manutenção da vida dentro daquele corpo, né? E aí você pergunta de novo, mas doutor, tudo bem, eu já entendi essa parte, eu tenho até um bom conhecimento sobre isso, eu estou tentando fazer tratamento para melhorar minha fertilidade, mas o que tem a ver com a boca? Bom, se você já nos acompanha há algum tempo, você já sabe que a arcada dentária, como nós dissemos ainda há pouco, controla alguns processos dentro da sua saúde. O mais importante de tudo é que a arcada dentária controla o fluxo da sua respiração. Mas ela também controla o equilíbrio do sistema ácido básico, glândulas salivares, processo digestivo, equilíbrio do sistema ácido básico no corpo. E além de tudo, o equilíbrio esquelético e postural, a coluna. Então vamos lá. Vamos pegar do mais importante, na minha visão. O mais importante é o fluxo respiratório. Se o seu corpo recebe menos oxigênio, e ele já está deficitário, você tem menos oxigênio circulando na sua corrente sanguínea, o corpo, ele vai tentar dar mais oxigênio para o seu cérebro, porque se o cérebro parar, parou tudo. Se o coração parar, para tudo. Seu pulmão, que o pulmão recebe, já distribui, vem do coração e distribui para ele mesmo. Vem depois do coração, distribui, vai para o pulmão. E os órgãos vitais, como o fígado, e aí vai indo, tá? Então, o corpo vai tendo um critério de seleção e vai dando para o mais importante e para o menos importante, né? Por quê? No programa DNA corporal, da ancestralidade, toda a nossa evolução, o processo é criado para manter a vida funcionando. Então, na reprodução, quando vai gerar um novo ser, se os outros pré-requisitos de manutenção da vida não estiverem preenchidos, fica mais difícil de dar sequência na geração de uma nova vida. Por outro lado, você vê pessoas, por exemplo, às vezes até num sexo casual de bobeira, engravida. Com uma facilidade incrível, né? Tipo aquelas que falam que encostou, engravidou, né? Tem gente que tem essa característica, quer dizer, o organismo está pronto para esse quadro. E tem quadros que a mente também vai bloquear a nova vida. Eu tive um caso de uma paciente, foi até interessante, que a gente estava fazendo tratamento para ajudar a respiração e tudo isso, que ela queria engravidar. Mas o problema dela é que ela tinha medo de ser mãe.
ela tinha medo de que você ia conseguir cuidar da criança, se ela ia conseguir fazer tudo direitinho e tudo e tal. E um belo dia eu dediquei ali uns 5, 10 minutos com ela e disse assim, falei, olha, toda essa sua preocupação mostra que você vai ser uma mãe maravilhosa. Por quê? Porque você se preocupa, e só se preocupa quem quer fazer direito. Quem quer fazer quem não faz as coisas de qualquer jeito, não se preocupa com nada. E aí conversamos um pouquinho e dali uns meses para frente, a gente já vinha fazendo o trabalho com os aparelhos para aumentar o fluxo respiratório e tudo mais, que a gente vai explicar na sequência. Poucos tempos depois ela engravidou, hoje tem um garotão de 7 anos, saudável, perfeito, mãezona de tudo, cuida desse menino, faz o melhor para a educação, uma excelente mãe, tá feliz da vida. Muito bem. E o outro processo, a parte bioquímica digestiva. Se o seu equilíbrio bioquímico digestivo não estiver bem, um dos fatores, primeiro, é a oxigenação. Nenhuma célula funciona bem se você não estiver bem oxigenado. O outro processo, então, é a acidez. Quando a vagina ou o esperma tiver ácido, a chance de gerar uma nova vida fica alterada, tá? Por quê? Os gametas, que são as células reprodutivas, elas precisam estar num pH mais neutro para que elas sobrevivam e consigam fecundar e gerar uma nova vida. Então, esse é um outro fator que acaba sendo prejudicado pelo processo bucal. Por quê? Uma arcada que não respira bem, que não estimula bem as glândulas salivares, tende a deixar o corpo ácido. Em termos sanguíneos, esse processo de acidez, ele trabalha numa faixa muito estreita. O pH ideal para o sangue é de 7,32 a 7,42 na média brasileira. Na média americana, 7,35 a 7,45, que é ligeiramente alcalino. Lá eles têm uma característica da água deles, tem maior propensão a ter alcalinidade, né? Eles têm um processo que eles chamam de hard water, a água deles tem bastante mineral. Claro que varia de região para região, tá, gente? Mas é uma faixa estreita de pH. E o sangue se mantém nessa faixa. Quando ele sai fora disso, é ruim para o corpo. Mas, de uma forma simples, nós colocamos que se o corpo estiver ácido, ele vai ter dificuldades de gerar novos descendentes. Ao longo dos anos, nós tivemos a oportunidade de auxiliar, né? Porque esse não é uma função só do dentista, obviamente. Tem que sempre estar associando com um médico, um especialista em fertilidade de preferência, ou mesmo um bom médico, vai saber orientar o paciente, a paciente e o marido, o parceiro ou a parceira, né? Dentro dessa busca da criação da nova vida. Então, fazendo esse trabalho, conjugando, nós temos chance de elevar o pH, deixando ele mais próximo do alcalino, que é a condição ideal para a reprodução, tá? Então, esse é um segundo fator. E o terceiro fator, ele entra em áreas que a gente ainda precisa estudar mais profundamente, que é o equilíbrio esquelético postural. Vamos dizer que a arcada saiu fora do eixo, como nós contamos já no programa, que explica essa questão de postura, coluna e tudo mais. Síndrome da bola de boliche, dá uma olhada. Fizemos um novo site, viu, gente? O www.síndromedaboledeboliche.com. Bem bacana lá um site para você dar uma olhada, tudo que tem a ver com a síndrome da bola de boliche. Então, o que acontece? Imagina que o corpo está desestruturado. Então, veja, vai para um lado para o outro, coluna e tal, e aí comprime a passagem de uma artéria, de uma veia, de um nervo que faz a associação com os órgãos reprodutores. Vamos dizer que o quadril está torcido ali, muito comum, né? E a região do quadril, do ilíaco, onde tem o osso ilíaco, é onde está ali tudo encaixadinho, o útero, o ovário, né? O processo ali da fecundação acontece nesse meio, não é isso? Então veja, se não tiver equilibrado, o nosso entendimento é de que pode prejudicar a inervação daquela região, pode prejudicar a vascularização daquela região e, por consequência, dificultar a manutenção da vida ali dentro. Porque no ato da fecundação, a célula libera algumas substâncias que manda para o corpo o sinal de que tem que aumentar a proteção interna do útero para a manutenção da vida. Então muda tudo, é rapidinho o processo, o corpo já começa a se preparar para gerar a vida ali.
Mas se algo estiver desequilibrado naquele sistema, aí a manutenção da vida não acontece, não é? Então, este é, como eu disse, ainda é algo para se estudar melhor, mas o entendimento é de que pode haver relação. É melhor que a gente olhe para mais do que para menos. Tipo assim, não, isso não tem nada a ver, e aí depois vai tentar e não dá certo. Então, é melhor olhar positivamente, fazer uma análise positiva no processo, no sentido de já investir, tratar, cuidar desta questão também, do que deixar para trás depois e perceber e falar, puxa, eu devia ter feito isso, né? Então, é nesse caminho que a gente tem que pensar. Então, vamos lá. E o que a gente faz quando a gente quer ajudar ou auxiliar uma mulher a engravidar? Nós vamos olhar primeiro a estrutura da arcada dela, né? Aliás, vamos aqui passar só os telefones mais uma vez para que você possa agendar sua consulta de diagnóstico se for do seu interesse para esse tema ou para qualquer outro. 94774-4220 é o WhatsApp da Odontobalance. E o 3287-7010 é o telefone fixo da Odontobalance. E aí você entra em contato conosco e pode agendar sua consulta de diagnóstico ou até para pedir links, informações e tudo isso que você precisar pelo WhatsApp, tá bom? Mais uma vez, segue a gente nas mídias sociais, YouTube, Instagram, Facebook, os podcasts, segue a gente lá que tem bastante, mas muito conteúdo mesmo que você pode utilizar para você e para as pessoas que estão próximos a você, tá? Indicar e tudo mais. Muito bem, então vejamos. O primeiro passo é identificar quais foram as falhas de crescimento e desenvolvimento dos arcos dentários desta mãe. E pode, às vezes, associar ao pai também. Porque se o pai não estiver em boas condições, também não vai estar gerando células reprodutoras, espermatozoides, na característica ideal. Muito bem. Feito isso, analisa essa arcada e vê o que é comum. Nós encontramos muito comumente uma arcada que não cresceu para os lados. Uma arcada que não cresceu para frente o que deveria. Na maioria das vezes, a arcada que não cresce para frente é a parte de baixo, que é a mandíbula, o queixo. Então, a arcada não cresce para frente. E muitas vezes, mas não, menos frequente um pouco, também não cresce em altura. Quando a arcada não cresce nessas dimensões, nós vamos ter um aprisionamento, um apertamento da língua. Se você for até o espelho, colocar a língua para fora e a sua língua estiver cheia de marquinhas, já se preocupe, porque você, diante dessa análise, você está respirando menos do que deveria. Respirando menos do que deveria, então seu corpo não está nas condições perfeitas para gerar uma nova vida. É assim que a natureza entende, tá? Muito bem. Então, o mesmo processo, a arcada que não cresce, não se desenvolve, não estimula glândulas salivares, não dá o equilíbrio para a coluna, e aí junta esse quadro, formando esta situação alterada. Identificado o problema. Olha, então, a senhora ou o senhor tem aqui falha de crescimento lateral, tem falha de crescimento anterior, a sua língua está sem espaço, o senhor está respirando menos do que deveria, a sua arcada está deslocada para o seu lado direito, consequentemente a cabeça pende para o lado esquerdo, o ombro sobe, desce, outro abaixa, o quadril torce e aí complica o sistema do órgão reprodutor, tá? Então, é nessa busca que a gente faz o nosso entendimento, olhando da forma mais ampla possível. Bom, como é que se trata isso? Normalmente, nesse quadro, nós vamos sempre usar os sistemas complexos. Porque se é uma jovenzinha, por exemplo, está 16, 18 anos, e não tem sintomas de saúde, não tem problemas, nós vamos poder simplesmente corrigir os dentes. O mesmo para os garotos, né? Vamos simplesmente corrigir os dentes e remodelar o arco dentário, levando para um patamar de condição ideal de saúde dentro disso tudo que está associado à boca. Mas nos casos onde a gente quer resultados práticos, rápidos e eficientes, nós vamos conjugar o aparelho corretivo. Hoje é tudo feito através de alinhadores invisíveis. Na Odontobalance nós não usamos aparelhos fixos, porque o aparelho fixo na maioria das vezes é prejudicial à saúde. Em pelo menos 70% dos casos, o aparelho fixo é prejudicial à saúde, tá? Então vamos lá. Aí coloca-se alinhadores invisíveis, são aqueles aparelhos transparentes, é um plastiquinho transparente, encaixa nos dentes. Nós temos o Clear Balance e temos o Invisalign disponível na Odontobalance. E aí corrige. Mas quando nós queremos fazer resultados mais amplos, usamos os sistemas mais complexos, que é o Clear Balance Dara e o Clear Balance Polish,
tá? Esses sistemas foram criados e desenhados, adivinha para quê? Para ampliar a capacidade respiratória do indivíduo, por compensação e suplementação. Então, a partir do momento que o paciente ou a paciente começa a utilizar o sistema DARA ou o sistema POLIS, Clear Balance DARA e Clear Balance POLIS, nós vamos dar para ele uma condição de respirar melhor. Então, o indivíduo respirando mais e melhor, ele está fazendo com que todas as células trabalhem melhor e aí ele vai ter melhores condições de gerar novos descendentes, né? Descendentes celulares, as células novas, né? Vão ter capacidade de gerar novas células novas e gerar uma vida, né? Gerar uma nova vida dentro desse contexto. Então, a partir desse processo, os sistemas de compensação vão ampliar a capacidade respiratória, vão criar estímulos para as glândulas salivares para ajudar a equilibrar o aparelho bioquímico digestivo, trazendo maior alcalinidade para o corpo e desta forma, indo para o mesmo caminho, favorecendo a geração de uma nova vida. E por fim, nós vamos procurar ajustar e equilibrar as estruturas esqueléticas para que o mesmo processo ocorra. Além disso, nós vamos estar remodelando os arcos dentários, reposicionando os dentes, olhando também para ver se não tem focos infecciosos. Por exemplo, os órgãos reprodutores, na análise da nossa biorreprogramação bucal, está associado ao segundo molar. Então, se o paciente tirou um segundo molar, precisa ver se não tem lesão no osso. Se ele não tem um canal com problema, se ele não tem uma cárie com problema, equilibrar essa função também é de extrema importância. Na análise da acupuntura, isso pode estar associado com os incisivos centrais, né? Os incisivos centrais ou laterais de acordo com a análise. Então, olhar para esses dentes também e ver se não tem focos infecciosos, uma restauração infiltrada, um canal com problema, uma gengiva inflamada, que vai estragar o processo, vai dificultar o processo. Então, veja o quanto é amplo esta visão de entendimento da saúde interligada e interrelacionada. Porque hoje nós temos sempre que pensar de forma integrativa, de forma biológica, porque uma coisa não está separada da outra. Sempre existe uma conexão forte entre a boca e o resto do corpo, e tudo e o resto do corpo. É que como eu estudo a boca, é disso que eu tenho para falar para vocês, tá? Espero que eu tenha surpreendido vocês aqui com essa explicação, porque poucas pessoas conseguiriam imaginar que a arcada dentária tem algo a ver com o processo de engravidar, com a dificuldade de engravidar, né? Então, mais uma vez, os telefones da Odontobalance para que você possa agendar sua consulta de diagnóstico, tá? Você vai ligar para a gente no 94774-4220, aliás, pode ligar, mandar uma mensagem, um texto, e no 3287-0433. Lembrando que se você estiver fora da cidade de São Paulo, deve digitar o número 11, tá certo? E aí você entra em contato conosco. Mande lá uma mensagem, mande uma sugestão de pauta, faça suas perguntas no WhatsApp, isso facilita muito a interação e agende a sua consulta de diagnóstico para falar conosco, tá bom? Muitíssimo obrigado mais uma vez por estar aqui conosco, pela sua audiência, e o programa vai sempre vir aqui ao ar na Rádio Vibe Mundial e depois nas mídias sociais. Grande abraço a todos e até o próximo. Tchau, tchau!